Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo pode acontecer e aqui tudo é possível. Aqui você vai encontrar histórias exclusivas desse canal e autorais, e você vai ouvir elas com um barulhinho de chuva no fundo. Então não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário e compartilhar com um amigo que goste de ouvir histórias de terror e perturbadoras. Recomendamos o fone de ouvido para uma melhor experiência. Era uma noite silenciosa, com um tipo de escuridão que parece pesar sobre o mundo. Eu estava na casa do meu amigo Lucas, uma casa antiga que ele tinha herdado de seus avós. Estávamos no quarto dele jogando videogame e conversando umas bobagens como a gente sempre fazia. Mas naquela noite seria tudo diferente. Aquela noite ficaria gravada para sempre na minha memória. Lucas era conhecido por ser um cara sério, sempre com uma expressão tranquila, quase que monótona. Eu costumava brincar que ele parecia um robô. Naquela noite, decidi que faria o impossível, arrancar uma risada genuína dele. Estávamos sentados no chão e ele estava tão concentrado no jogo que mal percebia minha presença. Então tive uma ideia. Aproximei-me lentamente e, sem avisar, comecei a fazer cócegas nas costelas dele. Para com isso, ele disse no início, empurrando as minhas mãos. Mas, para minha surpresa, ele começou a rir. Não uma risada comum, não assim. Era uma gargalhada alta, era muito exagerada, como se ele tivesse sendo forçado a rir. Eu ri também, achando graça da situação, e continuei fazendo cócegas por mais alguns segundos. Porém, percebi que aquilo estava demais, estava errado. Mesmo quando eu parei, o Lucas continuou rindo. Ei, cara, calma, já parei. Falei, mas ele não conseguia responder. Ele riu mais alto, segurando a barriga, o rosto ficando todo vermelho. No começo achei que ele estava brincando, tentando me assustar, mas a sua risada se transformou em uma coisa tão perturbadora. Ela começou a soar errada, como se não fosse mais a risada dele, mas algo vindo de um lugar profundo, um som quase inumano. Lucas? Perguntei agora preocupado. Ele se deitou no chão, ainda rindo, os olhos arregalados, as veias do pescoço saltando. Sua boca estava tão aberta que parecia impossível que um humano conseguisse rir daquela forma. Tentei segurar ele, sacudir ele, mas ele não parava. As risadas começaram a ecoar pela casa, cada vez mais altas, preenchendo cada canto, como se o som viesse de várias direções. Era insuportável. Tapei meus ouvidos, mas ainda conseguia ouvir aquela risada dentro da minha cabeça. Foi então que eu notei uma coisa aterrorizante. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não eram mais os olhos de Lucas. Eram olhos negros, completamente negros, como dois poços sem fundo. Sua risada ficou mais grave, mais rouca, e ele começou a se contorcer no chão como se tivesse sido consumido por algo invisível. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei correr, mas minhas pernas não me obedeciam. Tudo que eu podia fazer era assistir, aterrorizado, enquanto ele se desfazia em risadas incontroláveis. Finalmente, ele parou. Não de rir, mas parou de se mexer. Seu corpo estava imóvel, mas a risada continuava saindo de sua boca, como se a risada dele estivesse viva, independente dele. Então a risada parou abruptamente e o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi um sussurro atrás de mim. Agora é a sua vez. Eu me virei, não tinha ninguém lá. Apenas a escuridão, que parecia crescer, ficando maior e me envolvendo. E então eu comecei a rir.